Amados de Deus e queridos irmãos, estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e temos falado sobre os bastidores da Igreja Universal do Reino de Deus. Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo, estive nessa instituição por mais de 30 anos, então conheço muitas coisas dos bastidores dessa instituição. E como eu tenho falado, eu estou aqui me dirigindo à cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. Cúpula, Bispo Macedo, Bispo Clodomir, Bispo Guaraci, Romualdo, Júlio Freitas, Renato Cardoso, cúpula, inclusive cúpula também que está na política, tá? Você também, Marcos Pereira. Você também. Inclusive, tenho deixado isso bem claro, que a minha questão não é com obreiro, não é com membro, não é com evangelista e jovens da instituição, e muito menos com pastores e esposas, porque sei que são apenas usados pela cúpula da igreja. Inclusive, tenho tido contato de pastores e os pastores se encontram a cada dia mais acuados, pastores que não podem ter acesso à rede social, que não podem ter amigos, que não podem se comunicar com os seus familiares. Eu gostaria muito que a justiça brasileira atentasse para isso, para as condições desumanas, as condições desumanas que os pastores da Igreja Universal do Reino de Deus vivem. Eles são cerceados até mesmo do direito de pensar, com a amizade que eles vão ter, de trabalhar, de estudar. Eles são escravos dessa instituição, dessa cúpula que tem se utilizado desse trabalho escravo desses pastores. E tenho até informação de pastores que foram mandados embora porque alegaram que esses pastores estavam entrando em contato comigo, quando na realidade esses pastores, na concepção da cúpula da igreja, eles não cresciam a oferta financeiramente, e isso foi apenas um pretexto para tirá-los da obra, mandá-los embora com as suas respectivas famílias, porque é isso que a instituição faz. Por isso, pastor, eu tenho gravado esses vídeos e tenho me preocupado muito com você, pastor. Tenho me preocupado muito com você, esposa de pastor, porque vocês aí não têm futuro. Vocês não têm futuro. E no vídeo de hoje, eu vou ler um relato de um e-mail que eu recebi. Na verdade, não foi de um pastor, mas da irmã do pastor, porque o pastor, ele ainda é um pastor atual da Igreja Universal do Reino de Deus. Então ele pediu para que a irmã dele mandasse um e-mail. E eu vou preservar alguns detalhes para que esse pastor não seja identificado. Vamos então ler aqui o e-mail que eu recebi. Inclusive quero disponibilizar para você um e-mail que é alfredopfilho@me.com. Você que deseja entrar em contato comigo, alfredopfilho@me.com, e através do WhatsApp, que você já sabe que é o 21 980 19 60 17, tá bom? Eu vou ler e vou fazendo alguns comentários dentro daquilo que a irmã desse pastor passa aqui pra gente. Diz assim: Bispo, posso te chamar assim, pois creio que Deus lhe ungiu assim.
Meu irmão é pastor e ainda está ligado à IURD. Só que depois de seus vídeos, ele tem aberto o coração para a verdadeira vontade de Deus, para a pregação do Evangelho. No ano de 2003, comecei a achar estranho o fato de meu irmão não se comunicar conosco. Ele entrou na obra aí eu não vou falar um ano, porque senão vão achar ele. Vão procurar em todas as fichas o pastor que entrou na obra nesse ano. Então, vou preservar o ano. E desde então, sua conexão com a família ficou muito distanciada. Nós já falamos aqui sobre isso. Os pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, eles são orientados a não se comunicar com a família. Às vezes até mesmo cortar o relacionamento com a família. Com a família. Eu digo isso para você, estou certo do que eu estou falando. Um pastor, por exemplo, da Igreja Universal do Reino de Deus, não pode receber na sua casa os seus familiares, o pai e a mãe. Se a igreja descobre, a igreja vai chamar a atenção desse pastor, vai proibir o pastor de fazer isso. Bom, ele admira muito o Senhor desde que entrou na obra. Trabalhou com o Senhor não vou falar onde ele trabalhou comigo, e quando o Senhor saiu, ele ficou muito triste, pois nos bastidores da obra falavam que o Senhor era um endemoniado e que estava perdido. É sempre assim que eles fazem. O pastor, por exemplo, se na Igreja Universal do Reino de Deus ele comete um erro, e mesmo que ele confesse o seu erro, não adianta. Vão espalhar em toda a igreja que ele é um perturbado, que ele é um endemoniado. Porque a característica da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus é essa: falar uma coisa pela frente e fazer outra coisa por trás. A cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus é falsa, enganadora. A cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus é falsa e enganadora, verdadeiros hipócritas, verdadeiros fariseus. Bom, vou continuar lendo. Ficou muito feliz quando soube que o Senhor havia iniciado um ministério, e até torceu para que o seu ministério não fosse como o da IURD, cheio de injustiça e maldade. E por isso, volto a repetir, que eu me arrependi de ter aberto a igreja lá atrás, porque eu deveria ter esperado, deveria ter feito uma desintoxicação para poder então abrir o ministério, com a visão que eu tenho hoje, não com aquela visão que eu havia saído da Igreja Universal do Reino de Deus. Ele me contou coisas absurdas que acontecem nos bastidores da IURD, e gostaria de falar sobre isso, para que o Senhor possa, se possível, relatar para aqueles que assistem seus vídeos. Ele já trabalhou em vários estados, não vou falar quantos estados, e também trabalhou em outros países também, né? No momento não posso divulgar onde ele está, mas vou relatar o que ele me conta. E assim que ele se desligar, vai fazer um vídeo contando o que ele viveu lá dentro. Olha, eu gostaria muito que cada ex-pastor, cada ex-membro, cada ex-obreiro gravasse também um vídeo falando da sua experiência dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, dos absurdos que você viu. Você pode fazer isso, meu irmão.
Você pode fazer isso, minha irmã. Ninguém pode lhe processar por isso. Ninguém pode lhe impedir de fazer isso. Você pode dar as suas caras e falar. Eu gostaria muito que outros fizessem o que nós temos feito. Que outros fizessem, que não ficasse apenas o bispo Alfredo, o bispo Natan, outros que eu tenho visto aí também gravando vídeos, mas que outros fizessem também. Que fossem centenas, milhares fazendo isso. Segundo ele, a igreja muda os pastores constantemente devido ao desempenho e não segundo a vontade de Deus. Por exemplo, um pastor que deixa o mês da igreja cair, ele que deixa o mês da igreja cair, ele logo é colocado na geladeira ou em uma igreja pequena. Não que seja demérito trabalhar em uma igreja pequena, mas é para que o pastor nutra no coração o desejo de estar em uma igreja grande e assim ele possa mostrar que consegue tirar leite da rocha, ou seja, mais dinheiro do povo. E se ele conseguir em uma igreja que o mês é 30 mil reais, colocar aquela igreja em pouco tempo em 60 mil reais, ele poderá sair da pequena e passar para uma igreja de médio porte. E assim sucessivamente. Os pastores têm metas para cumprir, por exemplo. Quando um pastor é mandado para uma igreja que gera 50 mil reais por mês, ele chega nessa igreja e tem a obrigação de crescer 10% ao mês. Ou seja, nesse caso a igreja tem que fechar em 55 mil reais. E no mês seguinte, 61.500 reais, 61.500 reais. E assim, consequentemente, o mês nunca pode cair. O pastor tem que mostrar crescimento após crescimento. E quando a igreja cai a arrecadação, por menor que seja a queda, o pastor sai e é transferido. Bom, nós já falamos isso e é verdade. Eu gostaria muito que as autoridades brasileiras, as autoridades, tomassem providência, porque pastores na Igreja Universal do Reino de Deus são escravos. Eles não podem trabalhar, não podem estudar, eles não podem receber os seus familiares, ter contato com seus familiares. Eles não podem ter contato com amigos, com pessoas que não sejam da instituição. Eles não podem, eles são vigiados. Eles não podem ter uma casa, eles não podem ter um dinheiro no banco guardado, eles não podem ter uma profissão. E depois de 30, 40 anos são mandados embora sem absolutamente nada. Eu gostaria que as autoridades, não sei, as autoridades competentes para isso, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público Federal, que olhassem para esses pastores, olhassem para essas pessoas, para essas famílias, olhassem com carinho, porque isso é uma grande maldade que fazem com esses homens. Fizeram comigo. Mais de 30 anos trabalhando nessa instituição. Mais de 30 anos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pausa, né, para que o vídeo não fique muito longo, muito extenso, e depois eu vou continuar aqui falando, né, das reuniões que o pastor fala, das humilhações que acontecem nas reuniões. Você que está assistindo o vídeo, tem aí um link para você clicar aí, inscreva-se, é só você clicar e você pode se inscrever no nosso canal, baixe o vídeo,
compartilhe com outras pessoas, com amigos, com os familiares. Também você pode postar no seu canal esse vídeo, compartilhar na sua rede social, tá bom? Vamos fazer uma pausa e vou continuar com esse relato desse pastor, que é um pastor atual na Igreja Universal do Reino de Deus. Até já!